Olá, Aposto. Salve, salve. Olá, Adri, Renato, sou Felipe. Bom dia, Márcio. Bom dia. Estávamos aqui indignados, Márcio, mas eu não vou te derramar essa indignação sobre o amigo, porque esse escândalo da Bingate, depois de um ano de governo, o número 2 e o número 3 serem bolsonaristas e estarem envolvidos nisso, não me desce na goela. Mas, Márcio, vamos virar de página. Eu queria te perguntar o seguinte, meu amigo, que balanço que você já pode fazer desse período que você está no IBGE, né? Inclusive olhando, né, o que foi feito pela gestão de extrema-direita durante 4 anos aí, e do que está sendo preciso reconstruir ou não. De repente eles esqueceram o IBGE de lado e não fizeram tanta coisa errada aí. Bem, o presidente Lula destacou sempre a importância que ele identifica no IBGE, né? Inclusive, isso significa repensar o papel que teve o IBGE ainda no final dos anos 70, início dos anos 80, quando o tema da manipulação da inflação de 1973 foi uma espécie de estupim para a ascensão do novo sindicalismo, ao final dos anos 70, toda aquela reivindicação em torno da recuperação da inflação que havia sido comprometida pela manipulação do índice de inflação, do índice geral de preços, que era medido pela Fundação Getúlio Vargas. E a partir de 1978, o IBGE se prepara para poder, então, acompanhar os preços, faz pesquisas importantíssimas, e nos anos 80, então, o IBGE torna-se o índice oficial de inflação. Então, o presidente Lula tem sempre um carinho muito especial pelo IBGE e, certamente, nós estamos num momento importante de reconstituição das instituições da República, e entre elas o próprio IBGE. De fato, a instituição, não somente o IBGE, mas como estamos falando do IBGE, sofreu muito, né, com o que ocorreu a partir da segunda metade da década passada. A instituição perdeu quadros, tendo em vista o processo de aposentadoria, tendo em vista a existência de outras instituições com salários superiores ao do IBGE, e a própria ausência de concursos públicos, né? O presidente Lula tomou a iniciativa no ano passado de estabelecer, então, a recomposição do quadro de pessoal da administração pública federal, definindo um novo concurso, e que o IBGE, inclusive, aderiu, que é o concurso nacional unificado. É uma novidade muito importante, inclusive, para enfrentar o processo de ingresso na administração pública, que vinha, de certa maneira, sendo um processo que valorizava quem tinha mais recursos para fazer cursinhos, se preparar nas diferentes categorias que a administração pública federal tinha. Então, nós estamos apostando que esse concurso nacional será uma forma de enfrentar a situação que é pregressa e melhorar as condições de ingresso, dando maior qualidade, dando maior abertura e democratizando o próprio ingresso na administração pública. O IBGE foi aquinhoado, nós vamos fazer o maior concurso público da história da instituição. Isso significa, por exemplo, que nós vamos ter um adicional de 25% no atual quadro que nós temos hoje. Então, é um concurso muito importante, nós estamos considerando ele dentro das suas possibilidades, e isso recompõe uma parte importante do quadro que a instituição perdeu nesses últimos anos, que não teve concurso, e, enfim, aposentadoria e a transferência de colegas para outras instituições cujos salários são maiores, né? Isso porque também, evidentemente, não tivemos, a instituição não teve, os trabalhadores da instituição não tiveram reajustes salariais e, portanto, se perdeu muito em termos de poder aquisitivo, né? Em média, os trabalhadores do IBGE recebem hoje um quinto a menos do que recebiam em 2016, para te dar um parâmetro, por exemplo, né, da perda salarial. E, ao mesmo tempo, o problema orçamentário, né, que em função das decisões, né, de austeridade fiscal, teto de gastos e assim por diante, a instituição foi muito afetada, né, e que perdeu, inclusive, a capacidade da sua independência de pesquisa, porque ela passa a depender
de recursos de outras instituições, especialmente ministérios, do próprio governo federal, né? Então, esse é um quadro, de forma simplificada, que nós encontramos e temos enfrentado de uma forma mais democrática, de uma gestão participativa. Tivemos a oportunidade de fazer o que nós denominamos como diálogos horizontais, ou seja, nós não respeitamos a hierarquia da casa, fizemos um diálogo sobre o futuro da instituição, tivemos a oportunidade de fazer o primeiro congresso dos trabalhadores do IBGE, com uma ampla participação, com boa discussão, que definiu as diretrizes da instituição até o ano 2026. Né? Na sequência, passamos os últimos 3 meses discutindo a elaboração do plano de trabalho para a instituição, que divulgou esta semana, segunda-feira, dia 22, nós tornamos público para a sociedade, pela primeira vez na história. O IBGE completa, nesse ano, 88 anos, e não havia, por exemplo, um plano de trabalho tornado público que relacionasse o orçamento da instituição com o número de trabalhadores, com os produtos que a instituição pretende oferecer, né, em termos de produção de conhecimento para o Brasil. Né? Apenas para simplificar, a instituição se comprometeu em divulgar 314 produtos ao longo deste ano, ou seja, se utilizar só os dias úteis deste ano, nós teremos praticamente mais do que um trabalho por dia sendo divulgado, né, que vai desde o índice de inflação, o índice do custo do PIB, do Produto Interno Bruto, os índices relacionados ao emprego, ao desemprego, todos os dados ainda que faltam ser divulgados em relação ao censo. Então, uma imensidade de informações. É difícil encontrar no mundo uma instituição tão competente, com tanta quantidade e qualidade de trabalhos divulgados, né? Então, esse é um pouco o trabalho que nós conseguimos fazer nesses últimos 6 meses, e estamos muito felizes, eu diria assim, de olhar o ano 2024, pois pode ser um ano alvissareiro, não apenas para se reposicionar o IBGE, nós sempre falamos de um novo IBGE contemporâneo da era digital. O IBGE foi construído na década dos anos 30, de 1936, né, que era o momento que o Brasil estava decidindo a sua transição de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. E o papel do IBGE foi muito importante porque a sua criação significou a presença de agente público fazendo pesquisas, levantamentos e coletas, né? Só para dar um detalhe, o primeiro censo realizado no Brasil foi em 1872. Para realizar os censos demográficos até 1930, era conduzida por uma instituição de estatística criada no Império e prosseguiu durante a Primeira República, denominada Diretoria Geral de Estatística. E os censos demográficos eram feitos, por exemplo, por delegados, subdelegados, né, juiz de paz, padres. Não havia agente público para fazer, então, a coleta, a pesquisa, que é uma novidade introduzida na década de 1930. Hoje, nós estamos justamente trabalhando com um projeto de IBGE que dialogue não mais com a era industrial, porque o Brasil, inclusive, nem é mais um país industrializado, mas é um país de serviços, né, é um país já muito envolvido com a digitalização, com a datificação, enfim, um novo mundo que se abre, que é preciso justamente reposicionar a instituição diante dessas novidades, e justamente porque também partimos do pressuposto que o país não tem mais soberania de dados, né? Grande parte dos dados hoje estão na mão de corporações transnacionais, que sabem muito mais do que o presidente da República, do que a própria instituição como o IBGE, de produção de conhecimento. Há muita coisa, mas não quero aqui monopolizar o nosso tempo, nosso diálogo precioso. Essa questão dos dados, como que vocês pensam, né, em alguma modernização, por exemplo, no censo? Porque a gente vê que tudo feito, vai de né, uma pessoa em cada casa, telefone. Como que está esse processo de modernização, usando realmente, então, as novas tecnologias para a obtenção de dados da população? Nos países chamados desenvolvidos do Ocidente, né, em alguns deles, inclusive, o censo é feito pelo correio. As pessoas recebem o formulário, preenchem, não é, e devolvem, né? A maior parte tem essa visita na própria localidade para conhecer melhor a realidade. Isso é muito próprio de países que não conseguiram se desenvolver suficientemente, como é o nosso caso. Então, é importante que uma instituição pública como o IBGE conheça a realidade, né, da moradia,
a questão da urbanização, enfim. Me parece que isso ainda continuará sendo importante no nosso caso. Mas, ao mesmo tempo, não é, nós temos outras instituições, como no Uruguai, por exemplo, que realizou o seu censo. Cerca de 55% do recenseamento foi feito pela internet, refletindo em relação ao próprio censo que deverá ser realizado no ano 2030, né? Porque o censo é, de certa forma, algo que, diga-se de passagem, só se realizou, não é? Pois o Supremo Tribunal Federal havia realizado, né, o DINO, em função praticamente a ausência do governo daquela época em decidir por fazer o censo, né? Então, nós tivemos esse foi o 13º censo realizado no Brasil, e é a primeira vez que ele foi realizado por uma imposição do Supremo Tribunal Federal. Agora, os próximos censos, nós imaginamos que tem que estar à luz desta nova contemporaneidade do ponto de vista da era digital, né? Nós já estamos acompanhando a possibilidade, inclusive, de termos acesso às informações que os cartórios detêm no Brasil a respeito dos nascimentos, das mortes. Então, há um conjunto de novidades que nós esperamos poder implementar, mas isso estamos fazendo de uma forma muito cuidadosa, seguindo o Código de Boas Práticas Internacionais de Estatística, para que, quando tornar público, seja de fato algo testado e considerado. Por outro lado, pensando no IBGE, é fundamental também reconhecer que o Brasil não tem um sistema nacional, né, de dados, um sistema nacional de estatísticas, de geociência. Praticamente no âmbito federal, né, cada ministério tem o seu banco de dados. São dados importantíssimos na educação, no Ministério do Trabalho, no Ministério do Desenvolvimento Social, mas, em geral, são bancos de dados ou registros administrativos que não conversam entre si. E entendemos que seria possível, necessário, essa integração, né, criando, de fato, um sistema que permitisse aos gestores de políticas públicas, à iniciativa privada, à sociedade, à comunidade acadêmica, científica, dispor dessas informações para melhor conhecer a realidade e até mesmo monitorar as políticas públicas, inovar em termos de políticas públicas, não é? Então, esse é o esforço que nós estamos envolvidos nessa ideia, nessa preocupação de criar um sistema nacional soberano de geociência, estatísticas e dados no país. Márcio, eu tenho duas perguntas para fazer. Vou fazer uma de cada vez, que foi como eu aprendi na faculdade, para não ter problema. Uma muito curtinha e uma outra um pouco mais elaborada. Hoje eu estava acompanhando de manhã os colegas jornalistas de economia muito excitados porque a divulgação do IPCA 15 aconteceu mais cedo do que eles imaginavam. Estavam esperando por um determinado horário e 7, meia, 8 da manhã, acho, já saiu mais cedo. O que aconteceu para ter se divulgado mais cedo esse índice que gerou esse alvoroço todo na imprensa? Então, a casa tem protocolos quando ocorrem situações anormais, né? O protocolo que nós temos é a divulgação dos índices de preço 1 hora, às 8 horas, às 9 horas, me desculpe, e ele terminou saindo mais cedo. Nós estamos apurando o problema técnico que ocorreu, não é? O que eu posso antecipar é que, inicialmente, a informação que foi nos dada pela área de tecnologia de informação é que o relógio do processador do computador estava conectado com o horário de verão, então ele antecipou em 1 hora. Né? Mas o IBGE, ao identificar prontamente esse erro, não é? Ele publicou uma nota de erramos explicando que nós vamos fazer uma averiguação rigorosa, pois isso não deve acontecer, mas quando acontece, nós temos que ter transparência, não é? Para revelar que, como toda instituição, erros humanos e também de máquinas podem ocorrer. Por que eu faço essa pergunta? Vai ser engraçado, né? Sinceramente, eu acho que... Mas essa pergunta eu faço para fazer a segunda, Márcio, que eu acho que é a mais importante, porque eu acompanho tudo isso de manhã e vi muitas teorias da conspiração. É impressionante como que a extrema-direita gosta de fazer teorias da conspiração. E você sabe que aqui a gente no programa tem tentado entender como é que isso se dá. Eu faço um quadro aqui que é o Tomando os Memes de Produção, em que a gente responde com memes, a comunicação. E hoje, por exemplo, vou falar muito do Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin é impressionante. A comunicação dele entendeu os novos tempos
E ele consegue produzir uma comunicação moderna, contemporânea, inclusive para as redes, inclusive utilizando até a linguagem dos memes. O Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo tantas vezes, acho que tem quase 70 anos de idade, um senhor na política. E aí eu queria te perguntar sobre isso, como é que você está vendo a comunicação dentro do IBGE? Como é que vocês trabalham a comunicação? Se vocês têm preocupação com as linguagens contemporâneas, porque não basta fazer um trabalho brilhante, tem que fazer um trabalho brilhante e mostrar para a sociedade que esse trabalho está sendo bem feito. E por isso que eu te faço essa pergunta. Como é que está a comunicação, como é que você trabalha essas novas linguagens dentro da tua equipe de comunicação aí no IBGE? Você tem toda a razão. A comunicação hoje não é uma atividade meio, é quase uma atividade finalística do ponto de vista de uma instituição de produção de conhecimento. A gente sempre identifica que o IBGE é uma espécie de cartão postal do Brasil, né? Ele mostra os dados, a cara do Brasil, ao mesmo tempo também é uma espécie de bússola, né? Porque ele está orientando o sentido para onde está indo o Brasil, quando você começa a analisar um conjunto de informações que a instituição produz, né? Bem, então, nós chegamos até aqui, esse sexto mês, né? Pode ser uma imensidão, mas para quem está na gestão pública é um tempo relativamente muito pequeno, diante da herança que nós recebemos, da necessidade que tivemos de envolver os trabalhadores da instituição. A instituição tem quase 11 mil servidores, não é? Distribuídos pelo Brasil. Nós temos 27 superintendências, por exemplo, e temos 566 agências distribuídas pelo país, que são as agências coletoras de informações, das pesquisas amostrais que o IBGE realiza. Então, é uma instituição muito complexa, uma instituição que tem uma cultura, uma tradição já de longo prazo, que já viveu a diferentes momentos do país, né, e tem conseguido superar as suas dificuldades, e é justamente nesse sentido que nós estamos caminhando. O tema da comunicação, nós inclusive fizemos um movimento. Há na instituição, né, pelo estatuto atual, há uma diretoria de difusão, de disseminação do conhecimento, da produção da casa, e há também uma coordenação de comunicação social que ficava junto à presidência. Nós terminamos deslocando para essa diretoria de disseminação para que a gente possa, de certa forma, repensar melhor como o IBGE se comunica, né? Por exemplo, se alguém quiser fazer um questionamento à instituição sobre um dado, ou mesmo esse que você levantou a respeito de a instituição ter antecipado em 1 hora a divulgação do índice oficial, não é? Como é que o cidadão brasileiro pode se comunicar, não é? Ele tem o 0800, por exemplo, não é? Ou o correio eletrônico. São essas duas possibilidades que existem atualmente, o que me parece algo totalmente superado, não é? Tem já modalidades, nós já conversamos, inclusive, sobre isso, estamos fazendo o plano novo de comunicação da casa, justamente porque há possibilidades de interação muito rápido, né? O IBGE comunica, nós comunicamos com a sociedade as nossas informações, mas o IBGE, nesse momento, não tem capacidade de reagir aos comentários, às críticas, às considerações que a sociedade faz. Mas isso já é possível fazer, não é? Desde os avanços de inteligência artificial, por exemplo, a softwares específicos. A instituição, vamos dizer assim, ela começou a entrar na era digital nos anos 90, quando passou a utilizar computadores pessoais, né? Depois entrou para a internet, nós começamos a fazer censos utilizando o tablet. Esse último censo teve um avanço tecnológico muito importante, de acompanhamento dos pesquisadores, por GPS, etc. A instituição tem, historicamente, sempre estado à frente em relação ao uso da tecnologia, não é? Mas há uma certa defasagem, nós entendemos, no plano da comunicação, e por isso, sim, nós estamos fazendo um plano, nós fizemos um plano de trabalho para esse ano, e nesse plano de trabalho há uma série de novidades que devem ser implementadas do ponto de vista da comunicação, da informação, de como as pessoas recebem a informação. O IBGE produz uma informação jornalística importante, por exemplo, sobre o índice de preços, não é? Isso, e a linguagem que ali é colocada é uma linguagem relativamente acessível, mas muito voltada para os operadores do mercado, para o governo, não é? Nossa preocupação é como essas informações podem chegar de forma mais fácil, mais objetiva, não é? Para a Dona Maria, para o seu José,
para a comunidade brasileira que paga os impostos. Não podemos esquecer que, assim como a administração pública, o IBGE tem os seus salários e os recursos, o seu orçamento pago fundamentalmente por quem paga impostos no Brasil, não é? Que, infelizmente, é um sistema tributário muito injusto, quem paga são justamente os mais pobres, proporcionalmente à renda. Então, nós temos que ter um compromisso também com o conjunto da sociedade, olhar a segmentação da sociedade, e por isso que estamos nessa perspectiva. A tua pergunta vem em bom momento, embora eu não tenha condições de dizer o que de fato nós vamos fazer ainda, mas esse ano, 2024, será um ano de novidades, nesse ponto de vista da comunicação também, porque entendemos, até olhando a experiência de outras instituições fora do Brasil, comparável ao IBGE, não é? Que tem um plano de comunicação muito mais ousado de diálogo com a sociedade, porque todos os dados que produzimos, né, são importantíssimos para cada um dos brasileiros. Márcio, eu queria te perguntar assim, uma coisa que deu muita polêmica um tempo atrás, foi que você falou, que podia fazer uma mudança estrutural nas práticas de pesquisa, né? Que as práticas de produção de estatísticas do IBGE, elas estariam baseadas muito nas perspectivas de países ocidentais, e que isso precisaria olhar mais para a China. Queria que você falasse um pouco disso. Se, primeiro, Paulo aqui esclarecesse o porquê você falou isso, e segundo, se você já está implementando isso na tua atual gestão. Sim, nós temos um diagnóstico a respeito do atual estágio da produção de dados no país, dados oficiais, diga-se de passagem, não é? Nós entendemos que nós estamos diante de uma quarta fase na produção de dados oficiais, e eu já posso dizer também dados não oficiais, dados que vão sendo produzidos e que, de certa maneira, não têm certificação, e aí tem todo o debate que vocês fazem muito bem, né, a respeito da fake news, a respeito da pós-verdade, da mediafare e assim por diante, né? Mas se há a quarta fase, ocorreu uma primeira. A primeira é justamente quando se constitui um organismo no Brasil de produzir dados oficiais, que é aquilo que falei anteriormente, a chamada Diretoria Geral de Estatística, que funciona entre 1871 e 1930. Né? A partir de 1936, quando cria o IBGE, nós temos uma segunda fase, quando as pesquisas passam a ser feitas por agentes públicos, agentes de Estado. Né? Olhando o Brasil, são poucas agentes públicos que entram na casa das pessoas, não é? O IBGE é uma delas, não é? O outro é o médico de família, por exemplo, não é? O bombeiro, ou até mesmo a polícia em casos mais graves, mas o IBGE é uma instituição conhecida, não é? E tem a credibilidade de entrar na casa das pessoas porque tem um agente público, tem uma lei de sigilo sobre as informações que produz. Então, essa foi uma segunda fase de montagem do IBGE, através dos censos feitos por agentes públicos, anuários estatísticos, reunindo informações de diferentes áreas. Nós temos uma terceira fase que se inicia ainda nos anos de 1960, quando são introduzidas as pesquisas amostrais, não são mais censos, né? Quando surge a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, por exemplo. Lá em 74 surgiu a ENDEF, o Estudo Nacional de Despesas Familiares, que foi até censurada pelo governo à época. Então, são pesquisas amostrais, ou seja, não pesquisa toda a população, pesquisa uma parte da população que é representativa. Então, uma terceira fase importante. A quarta fase que nós estamos chamando a atenção é esta fase de utilização de dados, né? De um lado são registros administrativos, falávamos antes dos dados da educação, no Ministério da Educação, os dados do CAGED, da RAIS, do Ministério do Trabalho, ou seja, são dados que estão disponíveis, não são dados estatísticos, precisariam passar por certificação, por forma de homogeneização da metodologia, etc. E tem os dados pessoais, né? Que esta é uma outra fase que diz respeito à era digital e que nós não temos informações, né? Como a Drica levantou antes, o IBGE tem que ir na casa das pessoas perguntar a respeito de um questionário, né? Mas nós, de certa maneira, estamos respondendo um questionário todo dia para as corporações que conduzem as redes sociais no Brasil, né? Porque toda vez que a gente utiliza uma das redes sociais, não é, ou informa
o uso do pagamento de algo, a compra de algo, né, a mensagem, o filme assistido, o percurso tomado como referência para chegar a ele, tudo isso, na verdade, são dados que são selecionados, enfim, acomodados por essas instituições que fazem desses dados um modelo de negócios. Então, nós não temos, o IBGE não tem acesso a essas informações pessoais e estamos fazendo um movimento nesse sentido. Ao mesmo tempo, o que há é que também as redes sociais, vamos usar essa possibilidade, hoje elas estão monetizadas e representam uma forma de trabalho bastante ampla, que nós não sabemos muito bem quantos brasileiros hoje vivem das redes sociais, das várias possibilidades de ocupação que elas possuem. Mas muitas vezes a pesquisa que nós fazemos buscando identificar quem são esses trabalhadores, o IBGE fez recentemente, isso no ano passado, final do ano passado, uma pesquisa sobre os trabalhadores de plataforma digital, por exemplo. Né? Foi uma pesquisa inédita, o primeiro país a fazer esse tipo de pesquisa, né? E revelou uma quantidade significativa de brasileiros que vivem do trabalho em plataformas. Né? Então, essas novas metodologias, né, estão sendo, na verdade, produzidas diante da era digital e nós temos que olhar, como sempre o IBGE olhou, todas as instituições que produzem conhecimento. Né? Não significa apenas o Ocidente, significa também olhar o Oriente, até porque no caso da China, não é o único caso, mas a China é o país mais avançado do ponto de vista do uso de redes sociais, do uso da monetização, inclusive, não é? E eles têm uma pesquisa que entrou em campo este ano, com o objetivo de identificar qual é o peso econômico, não é, da digitalização da economia. Os dados existentes internacionalmente mostram que a economia chinesa é a mais digitalizada do mundo. Mais de 40% da sua economia está digitalizada, mas há uma dificuldade pela metodologia de medir a contabilidade nacional, de medir o PIB, não é? De dimensionar o valor agregado do comércio eletrônico, por exemplo, da produção digitalizada. Então, isso significa um esforço de olhar instituições que estão à frente em termos de novas pesquisas, novas metodologias. O IBGE segue o Código de Boas Práticas, né, que deriva justamente do esforço que as Nações Unidas têm feito ao longo do tempo. Nós temos, desde 1853, congressos estatísticos internacionais que vão modulando a melhor forma de medir a realidade. O IBGE segue isso, mas isso não o impede de ele estar acompanhando novidades que sejam produzidas em outros países. Eu participei mesmo, no final do ano passado, de um encontro de chefes de institutos nacionais de estatística dos BRICS, né? E há um esforço dentro dos BRICS, inclusive, de produzir conhecimento que seja mais próximo à realidade de países que não são completamente estruturados, não é, como os países do norte global. Então, há esse olhar, não é? Mas não significa que o IBGE vai jogar fora todo o trabalho que ele tem tido ao longo do tempo de seguir as melhores práticas, o código de estatísticas que existe no mundo. Tem uma pergunta aqui do Douglas sobre a nomenclatura, que foi uma decisão do IBGE, né, de alterar a nomenclatura dos aglomerados urbanos subnormais, né? Era aglomerados subnormal para favelas, né? Que está sendo muito celebrado entre urbanistas, as pessoas que, né, reivindicavam essa mudança. Queria que você comentasse essa decisão do IBGE. Perfeitamente. Isso é uma novidade introduzida na dinâmica da produção do IBGE. Ou seja, as pesquisas, sobretudo pesquisas mais novas, elas pressupõem que os colegas do IBGE tenham a oportunidade de dialogar com a sociedade, com o movimento social, com estudiosos, com pesquisadores, uma instituição aberta, não é, para dialogar a respeito, inclusive, dos seus conceitos. Não é? E foi justamente isso que ocorreu. Depois de um seminário muito importante que se realizou em Brasília, dos técnicos da área do IBGE, da geociência, com estudiosos, com lideranças do movimento social, foi possível justamente chegar a essa convergência de que o termo mais apropriado seria, então, favelas e não aglomerados subnormais, né? E isso permitiu produzir uma nota técnica em que o IBGE apresenta as razões desta mudança. Então, essa é uma prática nova que nós estamos introduzindo
de permitir que todas as pesquisas o IBGE faça, realizando essas pesquisas em paralelo com um diálogo com a sociedade civil organizada. Nós estamos preparando estudos e pesquisas sobre moradores em condições de rua, por exemplo, que é um fenômeno que vem ganhando dimensão, não é recente, já existia isso no passado, mas a sua presença hoje nos grandes centros é inquestionável. E nós não sabemos qual é a dimensão desse contingente, há informações não totalmente completas, né? Então, isso é fazer um censo, um levantamento, uma pesquisa sobre morador de rua, é algo que o IBGE não havia feito. Então, nós fizemos uma primeira experiência na cidade de Niterói, contamos com o apoio da prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social, para poder fazer esse teste, né? Geralmente você faz uma pesquisa, geralmente à noite, não é durante o dia, né? São vários questionários, pesquisa para pessoas individualmente que respondem, pesquisas em grupos, há várias situações que precisam ser testadas, né? E esses testes estão sendo feitos e sempre em diálogo com a sociedade civil, que nesse caso conduz, que trata, que acompanha, que monitora esse tema. Então, é mais uma possibilidade da gente melhorar os conceitos, as informações, sempre dialogando com a sociedade. Nós estamos preparando um censo agropecuário, por exemplo. Isso implica discutir com instituições, né, dos trabalhadores rurais, dos proprietários rurais, de instituições que estão envolvidas com esse tema. Então, é uma prática que o IBGE já tinha mais tempo e que a gente está buscando aperfeiçoar num país democrático, numa instituição que tem que ouvir a sociedade também para poder gerar os melhores dados que a instituição demanda. Olha só, Dri, deixa eu fazer aqui o Márcio recebeu ao vivo uma homenagem aqui do João Pedro de Oliveira Mercedes, autista, artista, figura pública, segundo ele, está virando figura pública, o João Pedro. Filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, embaixador do autismo no estado da Bahia, no governo Jerônimo. Ele está dizendo, resolvi fazer essa arte digital em homenagem a você, Márcio Postman, para te deixar muito feliz e honrado de coração. Um abraço, agora sou seu amigo e em breve vou te conhecer pessoalmente. Aí ganhou uma ilustração. Veja bem, hein, Márcia? Estou sensibilizado, João Pedro de Oliveira. Olha, de coração agradeço muito a tua manifestação. A gente tem recebido muita crítica, mas sabe que tem apoio também na sociedade e são manifestações desse tipo que nos estimula a seguir em frente, lutar por um Brasil melhor, por um Brasil que é diverso, né? O problema nosso é a desigualdade, mas a diversidade é o nosso forte. Muito obrigado, um grande abraço, João Pedro. Felipe, não sei se você tem mais alguma pergunta para fazer ao Márcio. Não, estou satisfeito, fiquei muito impressionado com a capacidade de digressão. Eu já conhecia o Márcio, claro, mas acho que o caminho é certo, o caminho é esse mesmo, tenho acompanhado essas medidas. Fiquei, claro, como você sabe, mais preocupado com a comunicação, porque é a minha área, porque eu fico torcendo muito para que esse trabalho seja divulgado. Mas o que eu tenho visto até aqui, acho que é uma correção de rumo, e uma correção de rumo eu sei que leva tempo. Eu também sou do serviço público, sou professor de uma universidade pública, e eu sei que 6 meses é um tempo muito curto para qualquer mudança num aparelho de Estado, que é sempre um transatlântico para se virar, né? Não é uma lanchinha que a gente vira de um lado para o outro. Só queria te parabenizar pelo trabalho e torcendo aqui para que essa comunicação seja efetiva e consiga divulgar tudo que você vem fazendo à frente do IBGE. Muito obrigado pela manifestação, Felipe. O Renato e a Adris são nossos parceiros de longo tempo e não é porque a gente está numa instituição pública que nós não vamos ter a oportunidade de dialogar, né? Não é com a mesma tranquilidade que fazíamos antes do ponto de vista do tempo, mas sempre que vocês me chamarem eu fico à disposição. Muito obrigado a todos que acompanham o programa e fazem dele. Faltou conversar sobre muita coisa. Eu quero te trazer um dia aqui para discutir sobre questão industrial. Falar assim, a industrialização do país e a questão das novas tecnologias, né? Como lidar com isso no mundo do trabalho. O programa inteiro isso. Porque o Márcio é um grande especialista da questão do mundo do trabalho. Na academia, boa parte da pesquisa dele se deu nessa área, principalmente no começo, as publicações dos livros dele eram nesse segmento, inclusive
publicou com a gente lá na Editora Publisher Brasil, meu primeiro emprego. Então eu queria ver o que ele está olhando, como ele está olhando esse novo mundo e as movimentações que estão acontecendo no Brasil nessa tentativa de reinserção no mundo industrial, né? Mas hoje a gente não vai ter essa oportunidade, Márcio. Chegou um superchat do Cláudio, não seria melhor refazer o censo de 2022? Eu acho que não, né? Aí ó, o transatlântico nessas horas... Aí a gente tem que preparar já o de 2030. É uma frota de transatlânticos isso. Não, mas tipo, o Cláudio está preocupando, nós vamos fazer o melhor censo possível em 2030. Né? O que passou, passou, vamos agora corrigir o rumo. É isso. Muito obrigada, bem. Muito obrigada, bom fim de semana, bom trabalho aí, tudo de bom. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.